Olá, pessoal! Conforme falamos na nossa última aula, após classificar as variáveis da nossa pesquisa, o próximo passo é começar a fazer uma análise. Uma análise que podemos fazer, que será o objetivo da aula de hoje, é a distribuição de frequências. A frequência é uma variável em estatística que nada mais, nada menos do que contar a quantidade de vezes que cada resposta aparece. Normalmente, este tipo de análise é feita em cima de variáveis qualitativas, ou seja, aquelas que não são números. Por exemplo, uma pesquisa realizada em uma empresa foi perguntado qual era o nível de instrução de seus funcionários, ou seja, se eles tinham somente o ensino médio, ou também uma graduação, que é a faculdade, ou um mestrado, ou até ainda um doutorado. Observe na tabela a seguir o resultado desta variável estatística. Nesta empresa, no nosso exemplo, existem 8 funcionários que têm doutorado, 10 com mestrado, 14 com graduação, 18 com somente o ensino médio, totalizando 50 funcionários entrevistados. Como a frequência é a contagem da quantidade de vezes que cada resposta aparece, temos que a frequência da resposta do doutorado é igual a 8 e a resposta do mestrado é 10 e assim por diante. Agora, trabalhando somente com esses números, fica difícil perceber a proporção dessas frequências. Para isso, nós também calculamos a chamada frequência relativa, que é a porcentagem de cada frequência com relação ao total. Para calculá-la, basta dividir a frequência pelo total e depois passar para a forma de porcentagem, ou seja, multiplicar a resposta por 100. Sendo assim, temos que, por exemplo, a frequência relativa de funcionários que têm somente o ensino médio é igual a 18 dividido por 50, que dá 0,36, ou seja, 36%. Fazendo essa mesma conta para calcular outras frequências, preenchemos a tabela. Repare que o total da frequência relativa, neste caso, deu 100%. Isso acontece quando a pessoa entrevistada na pesquisa só pode responder uma única alternativa na pergunta. Repare ainda que o nível de instrução é uma variável qualitativa ordinal, ou seja, existe uma ordem. Sendo assim, nesse caso, quando temos uma variável qualitativa ordinal, faz sentido calcularmos também a frequência acumulada. A frequência acumulada é a soma total das frequências que foram calculadas até então. Por exemplo, a frequência acumulada no nível de mestrado é 8 mais 10, que dá 18. Já no nível de graduação é 8 mais 10 mais 14, que dá 32. Outro modo fácil de calcular a frequência acumulada é somar a frequência acumulada do nível anterior com a frequência atual. Ou seja, para calcular a frequência acumulada no nível da graduação, por exemplo, basta somar a frequência acumulada do nível do mestrado, que é 18, com a frequência da graduação, que é 14, totalizando os mesmos 32. Da mesma forma, podemos calcular a frequência acumulada relativa somando as frequências relativas de cada nível. Por exemplo, o nível do mestrado, somamos a frequência relativa do doutorado, que é 16%, com a frequência relativa do mestrado, que é 20%, totalizando 36%. Seguindo esse raciocínio, podemos preencher a tabela. Agora, você lembrou que nos vídeos anteriores eu passei um formulário para as minhas turmas? Uma das perguntas que eu fiz foi quais eram as matérias favoritas de cada aluno. Nessa pergunta, eles poderiam marcar mais uma opção. Vamos ver agora qual foi o resultado. Até o exato momento em que eu estou gravando esta videoaula, 10 alunos responderam o formulário. Olhando a tabela, a gente pode perceber que 7 deles marcaram que a educação física é uma das matérias favoritas, correspondendo a 70% dos alunos entrevistados. Em seguida, vem ciências e história, cada um com 5 alunos, ou seja, 50% dos alunos entrevistados consideram essas duas matérias como uma das favoritas. Observe ainda que, nesse caso, a soma total das frequências deu 34, ou seja, ao todo, esses 10 alunos marcaram 34 opções de matérias favoritas, lembrando que cada um podia marcar mais uma opção. Por conta disto, o total da frequência relativa deu 340%, muito diferente dos 100% encontrado no exemplo anterior, não é mesmo? Observe também que essa variável qualitativa é nominal. Sendo assim, não faz muito sentido
falar de frequência acumulada neste caso. Nesta videoaula, nós vimos como podemos estudar a frequência de uma variável qualitativa. Agora, em um próximo vídeo, nós vamos aprender como podemos estudar a frequência de uma variável quantitativa, ou seja, uma variável numérica, que tem números. Muito obrigado a você que assistiu esta aula até o final. Fique bem e até a próxima!